camisar pra vocês? Hã? Quando vocês vão lavar? Uma costa dele. Não, eu não. Não. Eu queria meter a máquina aí. E fala lá com ele, Verivaldo, onde ele mora ali dentro? Ontem? É. Eu tava pro Rio ontem. Hein? Eu tava pro Rio ontem. A vida é sair de manhã para ir pro rio pescar. O dia que eu não vou pro rio, eu vou pro Igapó, né? Que é o extrativismo, que a gente vai e vive também do extrativismo, tirando andiroba, açaí, o buriti, né? E também, como eu sou presidente da comunidade, aí eu, né, finais de semana, o primeiro final de semana de cada mês a gente se reúne, né, para discutir os assuntos de interesse das famílias da comunidade. Um sábado pela manhã eu estou no grupo de capoeira, né, que a gente tem lá no Bom Jardim, que o Rai está ensaiando, então eu já me ocupo no sábado pela manhã até 11 horas, então já é a minha obrigação, tá todo sábado, 11 horas da manhã, né, juntamente com as criançadas, no grupo de capoeira. E depois a gente vai jogar bola, tomar aquela cervejinha, né, na festa, enfim. Vamos manter a ginga, ela é o que identifica capoeira, a ginga. Então vamos lá. Olha o papo, sobe a roda mais. Sobe a roda, cuidado. Pô, eu nem imaginava que eu ia pintar esse teu cabelo agora, Lu. Qual que é o nome dessa trança aí? O japá. A gente faz japá de palha de coqueiro. Aí todo curso que vem pra cá eu vou lá e eu presto atenção. Esse curso que eu fiz de trança de cabelo, eu paguei R$18. A minha vida é essa, viver no mato. Eu saio pro mato de manhã, eu chego. Esse horário quase agora que vocês me pegarem em casa e eu bato a sair, mas é noite. Nunca paro. Fazer nada. Eu não me acostumo no outro canto, não. Só aqui mesmo. A gente sai mais rápido e a gente volta de novo. Quem é acostumado no lugar, quem é nascido e criado, ele não se acostuma no outro lugar. A gente tem um protocolo de consulta, isso é lei, né, que tem as comunidades, qualquer empreendimento que seja implantado, né, na comunidade ou em qualquer região que vá atingir as comunidades quilombolas, as famílias têm que ser consultadas. Se a nossa resistência como presidente para não acontecer essa implantação desse empreendimento é porque a comunidade disse que não quer, que é contra. Mas eu acredito que 95% da população da nossa comunidade é contra a construção desse empreendimento, né? Então, a gente trabalha para a comunidade e faz aquilo que a comunidade manda. Então, se a gente está lutando contra isso, é porque a maioria da população da comunidade nos mandou fazer. A Embrapes, né, que é a empresa brasileira de portos de Santarém,
tem o desejo de implantar um porto aqui na região do Maicá, do Lago do Maicá, que é um braço do Rio Amazonas. Para você fazer uma implantação, né, de qualquer empreendimento do porte, como é um porte de um porto, você precisa fazer o licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes. Você tem que apresentar alguns estudos, né, de o que esse empreendimento vai ser, onde ele vai se instalar, como ele vai impactar aquele meio ambiente, mas além do meio ambiente em si, as comunidades que estão ali vivendo, né? A legislação que tem, que não é de hoje nesse caso, é uma portaria de 2015, dizia inclusive que em casos de empreendimentos como esse, você tem que fazer o estudo do componente quilombola, que é um estudo que você tem que apresentar à Fundação Cultural Palmares para dizer como aquele projeto vai influenciar e impactar a vida das comunidades quilombolas que estão no raio de interferência dele, que a legislação diz que é 10 quilômetros, e como você pode tentar diminuir esse impacto negativo na vida dessas pessoas. Na análise técnica feita por um grupo de pesquisadores em relação ao EIA apresentado pela empresa, o que se observou no documento é que não se prevê de forma clara quais os efeitos em termos, por exemplo, de fluxo migratório derivado da expectativa da população em relação aos empregos que serão gerados pela construção do porto. Então, sempre que tem um empreendimento dessa estrutura sendo construído, existe uma expectativa de que ali vai se gerar muito emprego, então a tendência é que haja fluxo migratório. Porque geralmente as pessoas dizem assim, vai chegar no porto, vai gerar emprego e tal para as pessoas, mas não é assim, né? Então, se você não estudar e se qualificar para uma outra atividade, que o porto não vai lhe dar emprego, né? Até porque a geração de renda das pessoas aqui é totalmente diferente, né? Opa. Tá bom de peixe, né? Tá muito boa, não. Melhora no segundo semestre. Vai pra terra firme agora, é? Eles se preocupam em fornecer emprego. Mas que emprego é esse que se morrendo por falta de captação de recursos naturais? E como é que eu vou trabalhar se eu não vou resistir? Porque a população nossa daqui da região do Amazonas, eu falo de região de Santarém, a cultura nossa é diferente, né? A forma de cultivar é diferente, então não é nessa forma que a sociedade santarena quer. Eu acho que se fizer uma pesquisa dentro de Santarém ou dessa região, vai perceber que não quer um porto, né? E quer uma outra coisa que possa realmente fazer com que todas as pessoas possam ter uma geração de renda, mas essa geração de renda que seja realmente, de fato, aquilo que ela está vivenciando no dia a dia. Então isso não tem como não prejudicar populações que são extrativistas, populações que usam da roça, populações que são caçadoras, pescadoras. Então eu vejo que, se por um lado pode vir a beneficiar alguém, necessariamente não é uma coletividade como uma comunidade tende a ser beneficiada quando ela consegue viver no seu território sem nenhum tipo de impacto de empreendimento. Pensar na combinação de várias variáveis, inclusive a ambiental, para que se possa se tomar de fato uma decisão. E o aspecto cultural precisa ser incorporado na discussão sobre economia, porque a nossa identidade também é um fator importante quando se pensa ações de desenvolvimento. Erivaldo. Erivaldo o quê? Erivaldo Oliveira. Quer de puxar água para pau, tubaré. O modelo aqui. Dependendo da posição da linha, se não for muito grande, resistir a linha. Mas se for peixe para 2 kg, a linha é resistente, pá. Esse peixe que é por perto, na primeira lambada, segunda, o peixe já está por perto, já vai pegar aí. Depende da distância dele, fica lambando, até você escutar para chegar próximo. Quando não vê nada, fica ali, insistindo ali.
assim, eu vejo que o porto, o que vai afetar no meu cotidiano é a questão da... Porque tudo vai passar pela PA 370, Santarém Curuaúna, né? E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande porque já tem vários caminhões transitando nessa região nossa, né? Já teve vários acidentes nessa região do Curuaúna. Para levar o peixe daqui para vender em Santarém, ela tem que ir pelo rio. E esse empreendimento ele vai ficar na boca do rio, na saída do rio. Então as nossas pequenas embarcações elas não vão poder passar perto. Então a gente não vai ter para onde a gente vai sair. Esse empreendimento, se ele for implementado, aí para onde vai ser jogado o resíduo? Né? Vai ser, mesmo que tenha alguma outra forma de coleta desse resíduo, mas não vai ser 100%. Alguma coisa vai cair no rio. Alguma parte desse resíduo vai cair no rio. E aí o rio, ele corre, né? Ele é corrente. Então caiu no rio, ele por conta própria já vai espalhando, né, esse resíduo, né, por todo quanto é parte onde o leito do rio passa. É esse desenvolvimento que ele passa por cima das comunidades, né? Ele primeiro invisibiliza as comunidades, depois, se não invisibiliza, oferece algum tipo de migalha, mas que nunca vem a sustentá-las, né? Ou então a garantir que elas continuem se reproduzindo social, econômica e culturalmente. E não há como empreendimento desse tipo, por maiores que sejam as compensações ambientais, não impactarem ou impactarem pouco essas comunidades. O EIA tem também como limitação o fato de não falar das contribuições econômicas que hoje o Lago do Maicá, tal como está, gera para a economia regional, assim como as atividades econômicas que são produzidas ali no entorno da área do empreendimento. Apesar de que o porto vai ser bem na boca do Maicá e fica a uns 8 quilômetros do Bom Jardim, mas acaba afetando diretamente as comunidades aqui, principalmente nós, porque é onde o pessoal sobrevive da pesca, né? A gente está em torno de 116 a 120 famílias, né? Então, em média, acho que umas 400 a 500 pessoas a gente tem na comunidade, né? Se a gente for. Então, essas pessoas, elas sobrevivem, né? A maior parte delas da agricultura, pesca e extrativismo. O açaí também a gente colhe ele no mato. A gente bate, bota de molho, né? Escalda ele, lava ele. A gente bate. A gente faz a entrega, a gente tem entrega de açaí. É dessa entrega que vocês conseguem Sobreviver, a gente sobrevive disso, de vender. Aí de um passa pro outro. E aqui, ó. Depois te dá. Frita pra frente. Sobe ali pra tirar foto sua. Sobe lá no caixa. Então, o grupo de pesquisadores que fez a análise técnica do EIA apresentado pela empresa concluiu que, apesar de ser um trabalho, né, muito grande, né, muitas páginas, esse EIA apresenta falhas, inconsistências metodológicas que não possibilitam uma análise efetiva dos impactos que podem ser gerados com a construção desse porto. Então, desde 2016, a licença da Embrapa para construir o Porto de Santarém, né, o Porto do Maicá, está suspensa. E por conta disso, eles não podem legalmente prosseguir com essa construção até que haja
a consulta prévia. A Convenção 69, ela diz que o objetivo da consulta prévia é obter um acordo para chegar ao consentimento da comunidade em relação àquele empreendimento, aquela medida administrativa ou legislativa que vai impactar a comunidade ou as comunidades diretamente. A nossa grande luta e trabalho tem sido nesse sentido, para que haja consulta. Havendo a consulta, a gente vai trabalhar para que a consulta seja realizada da melhor maneira possível. Lá na postagem que nós fizemos lá. O que vai me trazer de benefício? Eles dizem que vai ter esse benefício, mas que benefício? Né, que até hoje não passaram na nossa comunidade para dizer, olha, nós vamos fazer isso, mas a comunidade vai ser beneficiado com isso e com aquilo outro. Mas isso nunca foi feito. E a gente sabe que às vezes tem que construir porque é progresso, tá? É progresso, mas não significa que eu vou me favorecer e prejudicar os outros. Né? Eu tenho que ver de melhor forma implantar um empreendimento desse, para mim não prejudicar ninguém. Até porque quando um empreendimento desse chega, as comunidades já estão, as famílias da comunidade já estão. Então elas que têm que ser consultadas para ver se realmente quer e o que pode acontecer, de que forma pode acontecer. Então a questão não é fazer, é a forma de como fazer. Eu acho que as pessoas dizem assim, vocês são contra o desenvolvimento. A gente não é contra nenhum tipo de desenvolvimento, né? A gente é contra quando as pessoas trazem de cima para baixo, né? Precisa ouvir as comunidades, dizer o que a comunidade pensa, o que a região de Santarém pensa, será que realmente tem essa necessidade de construir um porto ou será que um outro caminho para a geração de renda para as pessoas? Eu acho que desenvolvimento é dessa forma, você pensar em todo mundo e não só num grupo específico, né? Quando você pensa no grupo específico, você está pensando individualmente, né? Mas quando você pensa no coletivo, né? Então você está pensando no desenvolvimento, seja um desenvolvimento sustentável, né? Que atenda ao anseio da maioria da população. Quem vem lá sou eu. Quem vem lá sou eu. A cancela bateu, uma voz respondeu. Cavaleiro sou eu. Qual o nome do nome? E boa noite, meu senhor. Eu tô pintando. Peço licença para um cavaleiro. Eu venho de altas terras e dou meu nome Caboclo Guerreiro. Eu venho de altas terras e dou meu nome Caboclo Guerreiro.